Hoje é 20 de outubro de 2020. Esta crônica quase diária virou uma obrigação deste escriba. Ele sente que tem que fazer o dever de casa. O Paulo Sérgio se recorda de quando era pequeno, foi levado pela mãe Alice a uma peça de teatro infantil. Eram os escoteiros. Achava-se que fazer escoteirismo seria uma boa preparação para a adolescência e a maturidade. Daquilo o escriba só se lembra do começo da peça. Aparecia alguém e dizia assim: ovos com presunto. A primeira refeição do dia, ovos com presunto. E o escriba cumpre a primeira obrigação do dia é alimentar-se razoavelmente bem para aguentar o remanescente, porque está a trabalhar fora de casa há 2 meses, 60 ou 70 dias. Não lhe tem feito mal, evidentemente com as precauções de estilo. Então, ovos com presunto. A primeira refeição do dia. Depois vem o cumprimento, sim, das obrigações, dos encargos diários. Olhar os matutinos, o Estadão é aquele que o escriba assina, vem diariamente ao escritório, portanto, é aquele examinado sem prejuízo dos outros, mas não há tempo para tudo. É possível apenas uma perfunctória manipulação do todo. Aqui, em espaço aberto, os currículos de Leonardo e de Cássio. Escrito o artigo por um professor associado da disciplina de cardiologia e pós-graduação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O professor critica, sim, a escolha ou a oferta de escolha de novo ministro do Supremo Tribunal Federal com currículos fraudados ou defeituosos. Logo a seguir, há uma página do Estadão, notas e informações sem aprovação automática, também dizendo respeito ao candidato à vaga aberta pela aposentadoria de Celso de Mello. O escriba faz tempo postou no site que nós somos mais de 1 milhão de advogados e temos obrigação de fiscalizar aquilo tudo. A nossa classe não parece muito interessada nisso, não. Os advogados estão preocupados, sim, em sobreviver. Aquilo que consta do preenchimento de vagas na Suprema Corte é na apreensão emergencial de alimentos para os profissionais do direito, assunto secundário, segundo se crê. 1 milhão de profissionais postos a exercer a profissão em razão da podridão sucessiva que estua no Ministério da Educação. Mas isto é coisa que já passou para o hábito de crítica
deste escriba, um dia desses ele se cansa de falar nisso, paciência. As coisas vão de seguir o seu caminho apodrecedor, como vem vindo até agora. Essa preocupação do jornal Estado de São Paulo com o preenchimento desta vaga a abrir-se ou já aberta no Supremo Tribunal Federal é robustecida, sim, por 2 artigos sucessivos, um de responsabilidade do próprio jornal e outro subscrito por um professor da Faculdade de Medicina, falando sobre os currículos do candidato, ou sobre o currículo do candidato. Isto já foi objeto de crítica deste articulista lá atrás, muito lá atrás, quando o escriba se manifestou correspondentemente à idade do candidato, 48 anos, e a deficiência no preparo intelectual do pretendente. É preciso afirmar que cargo desse tipo não se pleiteia. É o resultado de escolha entre os sábios, aqueles que se destacam dos outros em função de um supinamento da aquisição de cultura e imaculabilidade de comportamento. Tocante a esta questão correspondente à inatacabilidade dos antecedentes do candidato, este antigo escriturário de direito penal e processo penal até faz algumas considerações meritórias, ou sejam umas e outras ligadas a conjunto de acidentes que a criatura exibe na vida. Às vezes o postulante, não, às vezes o indicado teve um acidente de percurso constitutivo numa colisão de veículos com vítimas. Não há quem esteja livre disso. Ou precisou disputar herança, propriedade territorial, créditos e débitos na vida pregressa, também ninguém está livre disso. Ou vítima ou copartícipe de um divórcio tempestuoso. O escriba tem isso à mente quando pensa naquela série inglesa Crown, em que o rei abdica para poder casar-se com uma plebeia, ou aquele que seria rei abdica para poder casar-se com uma plebeia, e a igreja, aquele segmento da igreja dos crentes em Deus, não admite que divorciados se casem novamente, e, portanto, aquilo constitui um pecado.
ser divorciado constitui um pecado. E aquela série Crown mostra o príncipe Philip na mocidade, mandado 5 meses a viajar para cumprir suas obrigações de estilo como consorte da rainha, e se envolve num romance ou em romances extraconjugais, e os ingleses todos se escandalizam como o príncipe era capaz daquilo, culpa da rainha que mandou o consorte 5 meses ao mar, em navio, ausente das obrigações conjugais. Isto qualquer inglês mediocremente posto na vida devia conhecer os resultados desse afastamento. Mas, voltando a esses aspectos correspondentes à vaga a ser preenchida no Supremo Tribunal Federal, são coisas da vida, uma disputa judicial resolvida, créditos e débitos bancários, isso faz parte do passado de qualquer. Vale, com certeza, a canção de Chico Buarque, procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina é que não tem. À medida em que a criatura vai amadurecendo e envelhecendo, ela ou fica no anonimato atrás das portas, ou eventualmente tem um conflito qualquer a resolver. E vale a premonição de Francisco Buarque de Holanda, procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina é que não tem. Então, esses pequenos defeitos não são aqueles que significam uma censura maior ou menor no passado do cidadão, sai nas águas, como se diz por aí. Mas amadurecimento é importantíssimo. Possibilidade de aleitamento intelectual numa cultura jurídica diferenciada é uma capacitação positiva imprescindível. Imprescindível a necessidade de apuração e verificação. É por isso que há as chamadas sabatinas. Tocante a esse tipo de questionamento, o escriba já na vida passada pôde participar ou co-participar de uma outra banca de concurso menor. Aquilo é muito complicado, porque há pressionamentos laterais variados, indicações privilegiadas, às quais o examinador precisa resistir até para manter o equilíbrio, a equanimidade no sopesamento dos candidatos. Naquilo que diz respeito com a chamada sabatina para a aferição de conhecimento dos indicados ou do indicado, a ocupação da vaga deixada por Celso de Mello, aquilo, segundo o Estadão, deve acontecer sem aprovação automática, o que significa que a comissão de senadores posta a viger ou escolhida para o balizamento das capacidades do possível membro
da Suprema Corte deve ser, sim, muito dedicada à aferição desse tipo de qualificação profissional, independentemente do currículo vitae. Essa particularidade correspondente a plágio, por exemplo, de escritos ofertados por outros, é alguma coisa que pode suceder. Este escriba já teve livro seu copiado em 2 ou 3 parágrafos, mas por descuido dos editores que deixaram de colocar no rodapé num autor que teoricamente estaria a copiá-lo, deixaram os editores de colocar um rodapé atinente ao chamamento do autor do livro paralelamente escrito por outro, por terceiro. Isso aconteceu também a membro da família deste antigo escriba, que teve livro seu retirado, o oponente ou o outro da praça, porque o outro copiou vários parágrafos do livro da anterior exercente de atividade assemelhada àquela exercida pelo autor subsequente. Isto acontece conforme a circunstância, tem explicação possível, e conforme a circunstância também não tem explicação possível. Depende muito da comissão escolhida para exame do candidato e da real determinação de pesquisar o que aconteceu. O candidato à vaga no Supremo Tribunal Federal é jovem, tem 48 anos. 48 anos, a não ser que a criatura seja genialmente provida de capacitação intelectual, cultural, etc., 48 anos constituem uma vigência muito pequena para aquele que vai usar ou pontificar com a toga do Supremo Tribunal Federal. E se dirá que isso já aconteceu antes? Já sim, mas independentemente do amadurecimento daqueles que posteriormente envelheceram no assento, aquilo demora a suceder. É muito preferível que o candidato já venha devidamente composto nas junções cerebrais para exibir algum baú contendo os condimentos adequados a que logo no início possa contribuir para o aperfeiçoamento da cultura do Poder Judiciário Supremo que o Brasil tem. Então, este escriba fez crítica, sim, à pretensão do candidato. Há alguém aqui, não se sabe se é nesse meio editorial do Estadão ou na crítica feita pelo professor de medicina que escreve na página anterior, alguém ou algum acentuando que a aprovação não pode ser automática. E já se disse logo atrás, ou numa outra edição deste jornal, que o Supremo Tribunal Federal não deve ter candidatos. O escolhido ou o ungido
não pode ou não deve candidatar-se a tanto. Eu quero a vaga ao Supremo Tribunal Federal. É preciso que ele seja um sábio. Isso é fundamental. É preciso que seja honesto também, é fundamental. É preciso que tenha a vida imaculada na medida do possível. O escriba faz até uma remissão qualquer às outras condições comentadas no início desta crônica, mas fica complicado aquilo que se chama de beijamão. A visita a senadores e um impulso de apadrinhamento constante do próprio ato do Poder Executivo, que quer que o seu candidato seja eleito, até porque há de depender em parte dele mais tarde num eventual conflito judicial. Então, este escriba não faz conceito demeritório em função do desembargador, que é candidato, sim. A ocupação da vaga é um desembargador honesto que foi ao tribunal pelo 5º constitucional da classe dos advogados, foi indicado pela própria ordem em lista tríplice e depois foi nomeado pelo presidente da República ou autoridade condizente com a possibilidade de prover tal vaga aberta para preenchimento eventual. Não, é um moço sério, honesto, com um currículo razoável, mas há dezenas de criaturas de jurista no país com qualificação exteriormente verificável, que não se candidatam não, porque, num certo sentido, tem pudor, num outro sentido, tem orgulho, e em terceira monta, são suficientemente providos nas profissões exercidas paralelas para não terem qualquer dependência ou premonição maior quanto à indicação e à escolha no sentido de provimento do cargo a ministro da Suprema Corte. O último aspecto que este velho rábula precisa versar é a questão correspondente ao poder de crítica. O poder de crítica deve provir de alguém que tenha a possibilidade de o exercer. O que este escriba tem é unicamente o passado, que já é muito comprido. É talvez o vice-decano na advocacia criminal em São Paulo. Há poucos, aos 85 anos, competindo na sobrevivência no exercício dessa arte. E essa antiguidade representa 62 anos de advocacia criminal constante, com uma ou outra provisão correspondente ao ensino universitário, que ficou lá atrás também. Em outros termos, este escriba é um rábula melhorado, mas tem vetustez, antiguidade e experiência suficientes a saber o que vale e o que não vale neste conflito vitalício pela sobrevivência nos aspectos correspondentes à distribuição de justiça
no país. Tem sim. Aqui, antiguidade é poder, antiguidade é força, antiguidade é sobrevivência, e sobrevivência razoavelmente lúcida constitui, sim, uma moeda para a aferição dos valores postos à frente. Este velho advogado criminal não tem qualquer objeção à pessoa do desembargador candidato à ocupação da vaga deixada aberta pela aposentadoria do ministro Celso de Mello. É, com certeza, um rapaz sério, honesto e apto a querer. Os jovens querem. E quando querem, se dedicam. Quando se dedicam, se afagam nas possibilidades mais vertentes no sentido de obtenção meritória do resultado final. O que este escriba precisa colocar, e já vem colocando há muito tempo, anteriormente, inclusive, a esta notícia posta aí pelo jornal Estado de São Paulo, sem aprovação automática, que o escriba precisa dizer é que esta aferição, esta sabatina, precisa ser realmente uma sabatina. E que naqueles destacados à aferição da competência do candidato, e candidato devem ter provisão intelectual cultural para a captação desses movimentos também cerebrais do candidato. Em outros termos, isto não pode ser um cumprimento da manhã para a aprovação no fim da tarde, não. É preciso que isto seja verdadeiramente a apreensão daquilo que o candidato tem na cabeça, porque lá no passado, tempos e tempos muito atrás, houve uma série de comportamentos, hipoteticamente, em outros temas do mesmo estilo, em que o candidato ou pretendente já sabia antecipadamente quais seriam as questões versadas e tinha as respostas na ponta da língua. Isso se fazia ou se fez, eventualmente, com muita discrição, mas estas coisas acontecem no recinto privado lá do Senado Federal e poderiam acontecer não fosse o conjunto de senadores muito capacitado, inclusive, moralmente, para a aferição dos méritos do candidato. Em síntese, para terminar esta manifestação, que é uma manifestação de um ancião na advocacia criminal, que de mérito talvez seja aquele de ter visto quase tudo na justiça. O que é bom no combate judiciário, o que é ruim, o que é moral, o que é imoral, o que é antiético, o que é ético, o que é regulamentar, o que é provimento em função de capacitação do próprio candidato. E candidato não deveria ser. Isso deveria ser feito por consulta a um daqueles sobreviventes que nós temos por aí, advogados, sim, juízes também, juristas, quem sabe, postos no meio desse combate, que é um combate diário no Poder Judiciário, para poderem contribuir com a sua sabedoria
para o engrandecimento do Supremo Tribunal Federal. Por isso, este escriba colocou lá em cima do site: vamos fiscalizar. Somos 1 milhão. Na verdade, este velho criminalista não quer partir do pressuposto de que somos 1 milhão de desinteressados. Não. Se 10% desse milhão forem interessados na solução desta pretensão do candidato, nós teremos 100 mil advogados olhando, fiscalizando, intuindo, deduzindo e aprovando até ao fim da sabatina aquele que vai à frente ou não usar a toga, que é a mais privilegiada que a nação tem, que é repetida por outros 10 ministros, não mais. 100 mil advogados que se interessassem por isso já seria o suficiente para que o Brasil tivesse demonstração de grande interesse no afinamento dessa indicação e dessa dita sabatina, que seja uma sabatina. O postulante quer a função, pretende, está a disputá-la, está a visitar, está a mostrar que se veste bem, que se coloca bem, que é simpático, que é bem disposto, que é culto, que é valente e que está decidido a perlustrar a carreira, que, em se tratando de um moço com 48 anos de idade, há de terminar muito à frente, quando o Brasil for maior e melhor daquilo que é hoje. Dito isto, vamos ao trabalho. Este escriba já falou demais, em demasia, nessa insistência. O currículo de Leonardo e de Cássio, sem aprovação automática, são os temas cuidados pelo jornal Estadão e são os temas que fazem o interesse deste velho escriba. É hora de partir para o trabalho, porque este escriba precisa trabalhar aos 85 anos. E la nave va.